de medicina espiritual, eles definiram bem. Para nós, a medicina espiritual vai ser isso, isso, isso. Colocaram como um limite, até para nós não nos desvirtuarmos. Por exemplo, você considerar as operações mediúnicas, receituário, essas coisas, fazem parte da medicina espiritual por um ângulo. Mas a espiritualidade nos direcionou para estudar o quê? A manipulação fluídica com o objetivo de buscar essa harmonia na saúde do indivíduo e aliviar as dores. E assim, e muito pelo lado de sempre mostrar a transformação moral como causa. Então, é muito mais, os conceitos são muito mais ligados aos conceitos da doutrina espírita do que propriamente da medicina. Porque quando a gente fala medicina, as pessoas levam para esse lado, o médico, e não é assim, senão nós não estaríamos aqui falando, eu não sou médico. Mas a medicina do espírito é diferente. A medicina espiritual é diferente. E eu acho que foi o Fernando, se eu não me engano, que no estudo passado lembrou isso, por conta de falar assim, não, até quando lembrou a entrada de André Luiz no plano espiritual, e depois de um tempo, ele querendo se agregar já ao trabalho, ele achando que ia ser útil, e colocou isso, mas eu sou médico. E ali, naquele momento, a mentora, acho que era a Narcisa, que estava conduzindo ele nos trabalhos aí das câmaras de edificação, falava para ele, olha, mas esse diploma aí aqui, falou com um jeitinho lá, mas ele disse, olha, isso aí valia para lá. E nós até fizemos aquela relação. O corpo é o carro fisiológico e o espírito é o motorista. Então, é aquele negócio. O que você aprendeu lá, meu amigo, é para cuidar do carro. Aqui a gente está querendo cuidar do motorista. Então, é nesse ângulo aí que é muito importante a gente entender. O conceito de doença, nós vamos ver aí o conceito que normalmente a gente trata porque são os conceitos da ciência médica. Né? A gente tirou aí do dicionário Globo, doença é alteração na saúde, falta de saúde, moléstia, enfermidade, mal, vício, defeito, paixão, mania. E abri um parênteses aí também. Claro que tem uma parte da medicina, que a gente costuma falar que é a parte do psique, né? Que trata também o psiquismo humano, a saúde mental e tal, e até chega um pouco próximo de cuidar da alma. Mas, a não ser aqueles médicos que sejam espíritas, os demais tratam isso como se fosse a mente, como se fosse o cérebro. Não vê a individualidade por trás disso. Mas é para a gente botar bem aí os pingos nos is, como a gente diz, para deixar bem claro. É claro que tem uma parte da medicina e isso aumenta cada dia mais esse conhecimento da percepção da ciência para os poderes da mente. Né? Mas ainda não se vê isso como é o espírito que está por trás disso. Ainda se acha que isso é uma função do carro e não do motorista. O conceito de saúde, isso a gente tirou da Organização Mundial de Saúde, está dizendo é o completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não apenas a ausência da doença. Você vê que a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, ela já chega mais próxima ao que a medicina espiritual quer tratar, porque ela inclui aí o bem-estar psíquico, social e espiritual. Então, isso está muito ligado ao que a gente entende dentro do espiritismo do que é o conceito de saúde. É bem mais claro para a gente quando se coloca isso do que aquela visão mais padrão. Né? Então, seguindo, nós vamos ver lá, tirado do Consolador, é uma psicografia de Francisco Xavier e é de autoria de Emmanuel. Lá na pergunta número 95, tem um trecho que ele diz assim, a saúde é a perfeita harmonia da alma para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, e deficiências transitórias da Terra. Aqui começa a história a ficar diferente, e por isso que a gente diz que o olhar da medicina, sem os conceitos espíritas solidificados,
não é medicina espiritual. Porque se um médico, ao falar de medicina espiritual, ele não admite que, às vezes, a cura da doença, nós estamos falando de doença da alma, é a moléstia ou é a deficiência transitória que a gente passa aqui na Terra, ele não está falando de medicina espiritual. Isso que eu quero que fique bem claro para a gente, porque você está falando em quê? Você está falando o seguinte, ó, eu, às vezes, estou passando por situações que elas, apesar de representarem uma falta de saúde no corpo físico, é aquilo ali que está me proporcionando a conquista da saúde da alma. E aí nós vamos lembrar aquilo que a gente sempre fala em termos de Jesus. O que a gente aprende com Jesus? Foi o médico das almas. Não foi o médico dos corpos. Apesar, e é claro, quando se fala em cura, e também a gente tem que começar a ver de outra maneira a palavra cura dentro da doutrina espírita, e nós estamos aprendendo também com o plano espiritual, até mudar um pouco a nossa maneira de tratar. Quando a gente fala passe de cura, não é bem assim. O passe é um dos instrumentos, então é tratamento de passes. Porque senão dá a impressão, para quem ouve e para quem vai frequentar uma casa espírita, que você está ali e se você vai para o passe de cura, você vai lá tomar os passes e a garantia ou a tua busca principal ali seria a cura do corpo. E às vezes a gente não observa isso. Então, se a gente alimenta isso, então é muito assim, ó, a gente vê isso em algumas casas, aí a gente cita o trabalho até do Grupo Leopoldo Machado, que a gente viaja e vai e conhece diversas casas, diversos tipos de trabalho. As casas que dão muita importância ao fenômeno mediúnico, elas estão atraindo um tipo de público que, se você atrai pela cura, o que vai ocorrer? O que ocorre quando você fala, ó, vem aqui que eu te curo? Se você não obtém a cura, você gera incredulidade naquelas pessoas. A perda de confiança. Até porque isso pode escrever aí, ninguém pode garantir a cura do outro. Ninguém. Nem Jesus garantiu. Porque ele veio e não curou todo mundo. Ele falava para os outros, ó, vai e não peque mais. Ele botava uma condicional. Não é aquele negócio de eu vou te curar. Então, essa visão da medicina espiritual é muito importante. Ela está na base sólida desse entendimento para você não gerar falsas expectativas. Você imagina uma pessoa no desespero, procura uma casa espírita, e aí nós estamos falando daquelas pessoas que não são espíritas. E que quando uma pessoa que não é espírita procura a casa espírita numa condição dessa, porque está tipo assim, no desespero, já foi em tudo quanto é lugar, não resolveu, vou lá na casa espírita porque falaram. Então aquela pessoa está na esperança da cura física. E vai demorar um tempo para ela perceber. Como que ela vai perceber isso? Pelo estudo, pelo entendimento da doutrina, que o ponto principal não é esse. Porque ou você cuida, está certo que eu, como motorista, eu tenho que cuidar do carro também, porque é ele que vai me transportar, meu meio de transporte. E a gente fala em termos do corpo, é o meu corpo de relação. É o instrumento que Deus me deu, que a lei me deu, para eu cumprir as etapas do meu progresso. Então, eu não posso desdenhar, está claro isso, eu não posso desdenhar. Mas eu tenho que entender que ele é um instrumento. A causa principal é o espírito. E o que eu faço como espírito é que vai refletir nesse corpo. Eu tenho que cuidar dos dois. Como a gente viu lá no primeiro estudo, as palavras de Inácio. Quem fica doente primeiro é o espírito, quem tem que ser tratado primeiro é o espírito. O corpo é consequência. Esse entendimento é fundamental. Então, para se falar de medicina espiritual, tem que se entender isso. É a cura do espírito. Aí sim, como o espírito se cura? Você vai ver ao longo do estudo todo que é exatamente fazendo a transformação moral, que é aquele comportamento que vai gerar a saúde para cada um de nós. Né? Então é muito importante isso,
esse entendimento do que representa a saúde para cada um de nós. Vocês estão vendo a tela de novo? Rafael, me dá uma dica aí. A tela foi de novo para vocês? Tá na projeção medicina espiritual e você está ao lado. Não, mas a projeção ainda está. Conceito espírita de saúde e doença, né? Aham. Tá. Não, estou perguntando porque, dependendo do... Por exemplo, no Zoom, quando eu faço isso, eu tenho que compartilhar de novo a tela, senão não aparece. Aqui já é mais fácil. Aqui, se eu passo de um para o outro, ele já mostra para vocês. Agora, vocês só estão me vendo, né? Estamos vendo a tela. Por que ficamos doentes? Ainda. Então tá. Então, mesmo eu estando aqui ou não está vendo só eu não, né? Está vendo a tela e eu do lado. Isso. Tá, então quando eu quiser só ficar em mim, eu tenho que parar a apresentação. Já entendi. Vamos lá. Então, vamos passar para verdadeiramente os textos que a gente quer entender. Oi. Desculpe te interromper, só uma pergunta. Antes eu você falou aí da saúde. Eu me lembrei, eu sou diabético, eu vou no médico. Ele me dá um remédio e um monte de coisas que eu não posso comer. Mesma coisa espiritual. Então, não é só ir a cura, né? Quando você fala, cura espiritual. Mas tem que seguir regras. Né? Vou tomar um... Mas tem que tirar o rancor, tem que tirar... Quer dizer, vai ficar claro que às vezes a pessoa pensa, vou... Tratamento espiritual, você lá curado espiritualmente, não vai. Você não seguir as recomendações A e B. Exato. Que é isso que nós vamos começar a ver agora. Porque a lógica é exatamente essa. O principal é olhar duas coisas diferentes em termos de que pertence, na verdade, a uma unidade, quando nós falamos lá de espírito, conjunto perispiritual e corpo físico, isso é uma unidade que está representada ali, mas são compartimentos. Então, quando você fala que tem que cuidar do corpo, é aquela condição que a gente falou. Claro, tem que cuidar do mecanismo do carro, tudo que está envolvido, a parte material ali do teu instrumento. Agora, não adianta você só fazer isso e não cuidar da parte espiritual. Como também não adianta só você cuidar do piloto e não cuidar do carro. Então, o conjunto, o que Inácio passa para a gente, tem que cuidar dos dois. Mas cada coisa é uma coisa. Então, se a causa é o espírito, primeiro é a causa. Tu tem que fazer esse trabalho todo. Então, esse realmente é o objetivo. Então, vamos lá. Esse texto foi tirado de uma mensagem de Baltazar, que é um dos espíritos dirigentes lá da nossa casa, do Leão Denis, com a mediunidade do altivo. Isso é de 1998. Então, vamos vendo aqui o texto, para a gente entender realmente o que os espíritos estão querendo falar para a gente. Respondendo uma pergunta: por que ficamos doentes? Isso é muito importante, o entendimento. Vamos voltar lá no objetivo que a gente está propondo. A gente quer entender a medicina espiritual. Então, nós vamos ver no decorrer do estudo, tem diversas coisas que a gente tem que absorver para não piorar a situação. E como qualquer coisa de prova, de expiação, de sofrimento que nós estejamos passando, os espíritos sempre falam para nós, olha, é entender, não blasfemar. E a pior coisa que tem é nós estarmos passando por um problema e começar a culpar Deus, principalmente, né, culpando o Pai, a culpar qualquer pessoa, porque você está tirando de dentro de você, de cima de você, a responsabilidade. Então, quer dizer, não é a minha culpa, é culpa de alguém, nunca é a minha. Então, não blasfemar. E como é que você vai aceitar isso? Entendendo por que eu estou doente. Esse é o ponto. Então, vamos ver lá. Aí, isso são trechos que nós tiramos aí da comunicação de Baltazar. Então, ele fala assim, todas as vezes que o homem se coloca na condição de trabalho, ou melhor dizendo, de ser um trabalhador, deve buscar em Deus a força de vontade para prosseguir adiante, levando sua atividade como se for alguma coisa de muito importante, qualquer atividade que seja. Diante da dor, vemos criaturas que se sentem convidadas à meditação. Isso aqui, bem apropriado para o momento agora. Estamos passando por um problema de dor, expostos a uma dor, que é uma dor material que pode ter consequências também morais. Então, diante da dor, estamos sendo convidados a meditar.
A meditar sobre o quê? Sobre Deus, sobre a lei, sobre tudo isso que é aplicável à nossa situação. Então ele continua e pergunta: por que ocorrem as doenças? Por que ocorrem situações irreversíveis? Por que alguns se curam e outros não? Essa pergunta aqui, ó, por que alguns se curam e outros não, quando a gente faz referência à cura ou às curas que Jesus proporcionou, a gente tem que entender isso bem, porque às vezes a pessoa acha, eu vou me curar por graça. E a gente tem que falar isso e tem que explicar. Ó, tudo bem. Existe a cura? Existe. A fé ajuda muito. Mas, olha, só vai curar se tiver cabimento na lei. Não tem derrogação da lei. Então, aqui é uma pergunta que a gente faz. Por que Jesus não curou todo mundo? É porque nem todos poderiam ser curados. Ele curou quem poderia ser curado. Quem poderia ser curado. Isso a gente vai ver aí ao longo. Então, vamos lá. Quase sempre, as indagações se perdem no infinito e não se observam respostas vindas do mais alto. Isto porque a bondade de Deus, de há muito, vem respondendo de maneira direta e de maneira indireta também. Então, remeter isso aqui para o conceito de Deus e da lei é o início. Por isso que Baltazar está colocando o maior problema. E aí tira, não só do meio espírita, mas fora do meio espírita, muita gente não entende porquê da doença em si. Então, geralmente, a gente tem aquela pergunta: por que comigo? Pô, eu ando tanto certinho, eu faço tudo correto. Ou então pergunta: por que uma criança? O que a criança fez para aquilo ali? E até um dos argumentos de Kardec, lá na codificação, para justificar a reencarnação. Quando fala, liga isso tudo à justiça divina. Fala assim, poxa, se é uma vida só, o que aquele ser ali que nem começou a vida fez para merecer aquela doença? Se você faz com aquela visão, né, de mostrar um Deus que castiga, um Deus vingativo, aquela coisa toda. Então, o direcionamento aqui é para nós nos questionarmos o porquê isso acontece. E observar as respostas de Deus diante disso. O quanto isso vem sendo dito para a gente e como. E como tem sido dito. Né? Isso aí é uma questão de entendimento para nós. Passando aí para o próximo slide, continuando o texto de Baltazar, ele vai: temos as respostas de maneira direta quando meditamos em torno do valor que damos à vida, do valor que sentimos que a vida deve ter. Não falamos do valor que damos à nossa vida, mas sim à vida de um modo geral. Então, isso aí, vamos pensar um pouco nisso para entender melhor a condição que Baltazar está trazendo para a gente. Quando se fala assim, valorizar a vida, não a nossa, mas a vida de uma maneira geral, é o começo para nós do entendimento da história. A falar assim, por que eu encarno? Por que eu vivo? A progredir. E o progresso da alma, ela tem um cenário escrito. Para nós espíritas, tem. Eu reencarno, tem uma programação. E eu vou passar por situações, por um cenário armado, planejado, para que dê para mim as condições melhores para eu desempenhar o meu papel, que seria o quê? Aprender aquilo que eu tenho que aprender, corrigir aquilo que eu tenho que corrigir e devolver para a lei aquilo que eu tenho que devolver no sentido de o que a gente fala da expiação. Expiar, expurgar os problemas que eu plantei e vou colher em algum momento. Então, quando chega a hora do plantio, da colheita, é essa hora da comprovação, que é um dos momentos que nós estamos passando coletivamente hoje. É isso, é nós resgatarmos os nossos problemas, que são um problema coletivo, e nós temos que
vamos dizer assim, demonstrar a nossa fé, o nosso entendimento, para passar de uma maneira aceitável por esses problemas. Porque, como nós dissemos há pouco, blasfemar, chiar, aí é um caminho para sair do momento e não aproveitar o momento de resgate. É aquilo que a gente costuma falar de uma maneira assim simples e mais leve um pouco, aí, ó, passar pelo teste do bom cabrito. Qual é o teste do bom cabrito? O bom cabrito não berra. Então, é nesse momento, é passar por isso sem a reclamação. E a doutrina espírita nos convida exatamente o quê? Pelo raciocínio, pela lógica, entender por que essas coisas ocorrem, para diminuir a chance dessa reclamação. Se eu sei o motivo, é mais um caminho de assegurar. Então, uma coisa, se nós valorizarmos só a nossa vida, ao princípio das coisas, eu estou até atendendo a lei de conservação, aquele negócio todo. Mas qual o convite que nós estamos recebendo agora com esse afastamento social? E até não é nem uma chamada religiosa, não. O pessoal fala assim, olha, fique em casa, afastamento social é necessário. Para quê? Para proteger a nossa vida e proteger a vida dos outros. Porque não é só proteger a minha vida. E se eu estivesse só pensando em mim, eu estou atendendo a lei da conservação, mas estou caindo naquele lado que é o egoísmo. Eu estou pensando só em mim. Quando você fala assim, valorizar a vida de uma maneira geral, eu tenho que valorizar tudo aquilo que está sobre a terra e tem vida. São criaturas de Deus. Então, o início, quando se percebe isso, é a conscientização. É o início de viver conscientemente preocupado com a criação, ser um co-criador, e aí em plano menor, da responsabilidade que a gente tem com tudo que está em torno de nós. Então, essa já é uma diferença básica. E você vai pensar assim, poxa, mas o que eu posso fazer? Aí entra a mensagem espírita. Olha só. Se nós tivermos uma situação hoje que a gente não pode ajudar a quem está sofrendo em torno de nós, até pela própria reclusão, se você não tem meio de ajudar materialmente, os espíritos falam para você assim, então olha só, ora. Ora por aqueles que estão passando por problemas sérios, ou não, mas ora por os outros. E aí nós vamos vendo aí qual a importância disso para a saúde. A gente vai ver a justificativa, mas os fatos que estão aí, acho que a maioria de nós aí viu, tem uma mensagem de Divaldo sobre a pandemia, em que ele coloca que para a gente ser paciente, para não se tornar um paciente no sentido de estar doente, e fala da importância, quando ele fala que a pandemia chega e encontra um meio para se propagar, que é o quê? O estado moral dos habitantes da Terra, ou seja, nós. Porque se nós tivéssemos construído, daqui para trás, já tivesse construído, um ambiente de harmonia, de amor, que é exatamente esse cuidado com o outro, vamos dizer assim, esse vírus não encontraria tanto meio para se desenvolver e se propagar. Essa couraça que o amor impõe, que o cuidado com o outro impõe, é uma proteção. É o que a gente está chamando de uma imunidade espiritual. Não quer dizer que se eu sou assim, eu vou entrar em qualquer lugar que não vai acontecer nada. Não é isso. Não esqueça que para coisas materiais eu tenho que também ter o cuidado material. É cuidar do carro e do motorista. Mas é uma condição que já me aproxima para a gente entender o que Baltazar quer dizer com essa conceituação lá do entendimento da vida de uma maneira geral, não a vida no sentido só próprio. Então, ficou claro esse ponto aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente prosseguir? Então vamos seguindo. Vamos voltar lá para o texto. E nós seguimos aqui. Ó. Muitos que defendem a própria saúde não hesitam em determinar dificuldades para o próximo, em cobrar-lhes caro a própria saúde,
não hesitam em criticar-lhes o comportamento, e tenho certeza. Não é essa a visão que Deus deseja que tenhamos acerca de saúde. Ou seja, não adianta você cuidar só da sua, é um pouco de desdobramento que a gente está vendo lá da visão da vida de uma maneira geral. Porque aqui seria egoísmo. Bom, eu estou com saúde, que se dane os outros. Ou então eu cuidar de mim de uma maneira que a saúde do outro seja prejudicada por causa daquilo. Não é isso que Deus quer, porque Deus quer o quê? Que se cumpra a lei de amor, de fraternidade. Né? Deseja que todos tenham saúde. O que ele deseja, Deus, no caso, é que valorizemos a saúde pessoal e a do próximo também. Esta resposta direta nos mostra que muitas vezes a falta nossa de saúde é pelo desrespeito que temos à saúde em si mesmo. Isso o que quer dizer? O desrespeito, porque nós estamos só olhando para nós. E eu estou desrespeitando a saúde do outro. Então, o que eu estou dizendo, botando para fora de mim? Tudo bem, eu respeito a saúde, mas respeito a minha. A do outro eu não quero saber. E nós estamos vendo aí, hoje, coisas tristes acontecendo. Eu acho que, se não me engano, nessa própria... Não, tenho certeza, nessa mensagem que eu estou citando do Divaldo, ele fala nisso, que pessoas, aproveitando esse momento, para aumentar preço, para fazer isso, fazer aquilo outro. E realmente é um negócio que é você se aproveitar de um momento de fragilidade, de dificuldade do outro, para você ter lucro. Você não está pensando em ninguém. Completando esse texto. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Então vamos seguir para a próxima. Ainda com a mensagem de Baltazar. Paulo, posso falar, Paulo? Oi. Posso fazer uma colocação? Pode, claro. Que eu estou pensando aqui, exatamente, que até eu li uma mensagem do Dr. Erma essa semana, daqueles que não valorizam a dor do outro. Aqueles que não estão nem aí para a dor do outro vão também trazer para si uma repercussão de enfermidade, não é isso? Exato. É o que o estudo da medicina espiritual ele vai mostrar isso. A gente sabe que, quando a gente fala em medicina espiritual, a gente está falando que as causas estão lá no espírito. Mas é esse pensamento que é sendo mostrado gradativamente, e essa é uma técnica que a gente está usando sempre no medicina espiritual, e quando a gente fala de mediunidade também, vai construindo o raciocínio, e não só com a informação, mas com o entendimento mesmo. Mas é exatamente isso. É que o Baltazar está querendo dizer aqui, quando ele fala assim, se você não está respeitando isso, você está impondo uma fragilidade a você mesmo, porque você está desenvolvendo ali e botando para fora um vício, um comportamento nosso, que é fora da lei, que é o egoísmo. Então, quando a gente faz isso, a gente se fragiliza. E é muito triste isso. Aí você vê a imunidade. Nós não estamos querendo dizer que todas as pessoas que estão sendo contaminadas nessa situação de hoje, que elas são pessoas que são egoístas. Por que a gente não pode afirmar isso? É lembrar lá do Evangelho, causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, nas doenças, nós vamos falar a mesma coisa. Você pode não ser algo de agora, que seja reflexo do comportamento atual do espírito, mas que aquilo já seja uma marca espiritual que esteja já vindo com o quê? Com o propósito dela expurgar. Aí a gente fala que é a expiação. Passar por isso para limpar a alma, limpar o corpo espiritual e deixar no corpo. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem como saber isso, a gente tem como só saber a parte teórica. Sempre quando a gente comentava essas coisas com o Inácio Bittencourt, ele falava para nós, olha, não tem como você distinguir se isso é prova ou expiação, porque a gente só sabe olhando o caso todo. Então, os casos que eles contavam, ele, no caso, plano espiritual, contava assim, com começo, meio e fim, porque já acabou aquilo ali e sinalizava, esse caso aqui foi isso. Então, para ficar bem claro,
para a gente não ficar com aquele negócio de o fulano está passando por isso, ele merece, ele está fazendo alguma coisa que atraia isso. Não, pode ser a expiação, que é a libertação para ele. Então, deixando bem claro isso, é exatamente o que a Maia falou. A pessoa, quando ela está com esse sentimento, ela está criando fragilidades para ela, para a própria saúde. Ela está se colocando em condições de atrair para si problema de saúde. Por causa de quê? Por causa do comportamento moral dela. Esse é o ponto. É isso mesmo. Ele, continuando aqui, ele fala: por outro lado, temos as chamadas respostas indiretas. E ele diz o que são. São as respostas dadas por Deus através da meditação, da análise da origem da dor e do sentimento que carregamos conosco, de culpas, de fracassos, de sensações que multiplicamos por 1, por 100 e por 1000, quando sentimos que nós mesmos não valorizamos o amor, a saúde, a nossa própria paz. Resta-nos, nesse comentário que fazemos e que iremos fazer durante algum tempo sobre saúde, exaltar o sentimento da determinação que quisermos ter saúde. Então, aqui, é como se assinando embaixo daquilo que a Mária colocou aí. Se a pessoa tem uma postura um pouco diferente de não entender isso, a postura mental dela, que está em cima de sentimentos de culpa, de fracasso, de tudo isso que o espírito traz na sua bagagem, dependendo do comportamento dela, ela vai minimizar ou maximizar isso que está chegando até ela. Porque isso tudo é a não valorização do amor, da saúde. Porque, vamos falar assim, dar um exemplo bem prático. Bem prático. Sem ser tom de crítica, mas são os exemplos que a gente tem e que são fatos. Não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. São coisas já consagradas. Por exemplo, o fumo. A gente sabe que o fumo faz mal. Isso está até explícito nas próprias carteiras de cigarro. Então, aquilo está lá dizendo tudo que causa. Para quê? Para que o indivíduo que vai comprar aquilo ali, ele saiba do que está levando e qual a consequência daquilo ali. Então, é claro que são casos muito complexos, são vícios milenares, tanto do fumo quanto do álcool. Para a pessoa largar, a gente sabe que é difícil. Tanto que tem vários trabalhos nas casas espíritas que dão esse suporte para os frequentadores para ajudar nesse processo de desvínculo desse vício. Mas se eu tenho essa consciência e eu continuo fazendo aquilo ali, eu não estou valorizando a saúde. Eu não estou valorizando a saúde. Se eu faço algumas coisas que me tiram a paz de consciência, alguns comportamentos em que a consciência toca o alarme lá e me desperta para aquilo ali, que eu estou fazendo ainda, porque não estou valorizando suficientemente a paz de consciência também, não é? E é interessante, a gente fala muito do Dr. Herman, de Baltazar, e o Dr. Herman sempre faz muita paz. Conquistar a paz é importante. A conquista da paz é importante. Porque a paz reflete o quê? A calma do espírito. É um reflexo da consciência tranquila. Então, buscar a paz é buscar essa consciência tranquila. Então, você está vendo que Baltazar está trazendo para a gente assim, um conjunto de informações que trazem para nós a responsabilidade da doença e da saúde. Quero conquistar isso? Quero. Então, vamos correr atrás. Ah, mas eu quero, eu entendo e não tenho força. Aí é outro passo. Por isso que está lá atrás citado a vontade de obter isso. Aí a força de vontade. Se eu ainda não tenho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar algo que me incentive. Então, que algo vai ser esse? Eu estudar para entender o quanto aquilo ali interfere na minha vida, na minha saúde. Se eu fizer isso e não entender, é como ocorre e a gente vê com vários entes queridos, com vários conhecidos, que a vida toda passou fazendo isso e nunca valorizou. E quando a gente vai dar o passo?
Quando, por exemplo, o médico vira e fala assim, olha, ou você faz isso, ou você vai morrer. Ou você faz isso, ou você vai ter problemas sérios de saúde, vai ficar em condições ruins, tal. Então, quando tem esse baque, aí a pessoa geralmente dá uma virada. Então, cada caso é um caso, repito, a gente não está colocando isso no sentido de julgamento, mas sim numa chamada de atenção para um fato que a gente observa. Cada caso é um caso, cada problema é problema, cada um tem o seu, a dificuldade de cada um está voltado não só ao momento atual, mas toda a história reencarnatória do espírito. Então, isso aí. Seguindo. Determinação de pensar no bem, determinação de valorizar a própria cura, determinação de compreender os motivos das dores, determinação de superar nossas próprias dificuldades, nossos medos, nossos pânicos, nossas inquietações. Determinação em crer, determinação que nos diz: hei de superar o mal que existe em minha volta e o que existe dentro de mim. Enfim, para obter a saúde, utilizemos do pensamento acerca da saúde e da vontade para chegar lá. Aqui, muito bem aplicado no momento atual. Aqui está uma receita para a gente não se ligar em todas as mensagens de pânico, todo noticiário que nos gera inquietação. Então, cuidado com o que a gente está dizendo. Não estou falando para se manter desinformado. Não estou falando para não ter a informação. Estão falando para quê? Tenha informação, mas não fique multiplicando aquilo, fazendo o teu dia um pensamento só no mal, só no pânico, só no medo. O que isso ocorre? Eu já vou adiantar. Isso tudo gera essa inquietação, esse medo, pânico, tudo isso, gera o quê? Uma baixa de imunidade. Nós estamos abrindo a nossa psicosfera para atrair essas coisas. Nós que somos espíritas, nós sabemos o vírus ou qualquer outro tipo de doença que esteja aparecendo, tem um componente material, que no caso aí é o vírus, e tem um componente espiritual. Quando a gente fala nos miasmas, nos fluidos pesados, é isso tudo que carrega junto tem a parte material e tem a parte espiritual em volta, tem a parte sutil. Então, quando nós colocamos a nossa cabeça, o nosso pensamento assim, a gente está fragilizando, como se abrindo a guarda. Se pelo lado da análise do corpo, nós diminuímos a imunidade com sono mal dormido, noite mal dormida, com má alimentação, com falta de determinadas vitaminas. A gente vê agora até o pessoal falando da vitamina D, apanhar um pouco de sol para absorver vitamina D, que é bom para aumentar a imunidade contra vírus e tal. É isso. Fora isso, esses cuidados mais materiais, você também tem o cuidado mental. Então, entrar nessa corrente de pessimismo, de pânico, de medo, eu só estou aumentando a probabilidade de ficar doente. Quando, por outro lado, para obter a saúde, como ele fala, ficar com pensamento acerca disso. É claro que não adianta eu vou ficar com saúde e descumprir todas as orientações para o cuidado do corpo físico. Isso é imprevidência, não tem como. Mas o nosso trabalho é passar por isso tudo que nós estamos passando, tendo as informações, e a informação distorcida, tem informação boa, tem informação distorcida, tem tudo. Então a gente tem que filtrar, não se pegar aos pontos ruins, se pegar nos pontos bons, sem desdenhar do cuidado que tem que ter, mas ser consciente disso para que gerar de dentro para fora de nós um ambiente de confiança em Deus, de confiança na lei, de entendimento, para que a nossa psicosfera ela projete uma imunidade que vai melhorar a nossa condição de não ficar doente. E fechando aí a mensagem de Baltazar, ele continua: usemos a nossa determinação de espírito imortal. Olha a confiança pelo conhecimento. Eu sou espírito imortal. Como o homem que o compreende que cada manhã o sol a se levantar objetiva cumprir um mandato divino, deve o homem a levantar compreender que cumpre um mandato evolutivo. E todas as vezes lembrar-se desse mandato,
e determine-se a alcançá-lo corretamente. Isso não é só olhar o mandato, olhar o nosso dia pelas coisas boas que o dia nos traz. Porque aí seria um troço de esquisito a gente achar. O que chega de bom para mim foi Deus que trouxe. E o que chega de ruim, quem trouxe? Aí a gente bota a culpa no demônio. Aí o espírita, não, eu não acredito em demônio. Aí bota a culpa em quem? No obsessor. E aí a gente está esquecendo que os momentos de dor, de dificuldade, também são lições que Deus permite que chegue até nós. E às vezes a gente fala, não, que Deus coloca na nossa vida. Não, Deus não coloca isso na nossa vida. Deus permite que isso aconteça. Lembrar das palavras de Divaldo lá quando fala da pandemia. O nosso nível moral, o nível moral da humanidade, permite que isso se expanda dessa maneira. Porque se tivéssemos essa couraça, que é resultante do amor, da fraternidade, do cuidado com o outro, do comportamento correto diante da lei, essas coisas não aconteceriam. Não teria ambiente para que isso ocorresse. Então, é a colocação final de Baltazar aí, para nós entendermos. Que negócio, é na saúde e na doença. Entender que tudo faz parte da lei. Então, se é uma dor que vem, aí a gente fala, como os espíritos falam, a dor é resultado da colheita, do plantio, é a colheita do plantio. O sofrimento eu posso controlar. E como que eu controlo isso? Controlo pela minha postura. E a postura, ela sempre vai ser mais equilibrada se ela tem como base o conhecimento e entendimento de tudo aquilo ali que nós estamos passando. Então, nós vamos perguntar mais uma vez aí se até aqui está tudo legal, se tem alguma colocação. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu fico me questionando às vezes se as doenças são ferramentas da lei da destruição ou se é apenas um contraponto à lei da conservação. Olha, eu te diria assim, de uma maneira, ela é consequência dos nossos atos. Porque a gente tem que... Eu estou tomando cuidado assim para não me prender a detalhes de palavra, de colocação da palavra. Mas a gente pode entender assim, porque muitas vezes a gente acha que a dor é imposta por Deus e a gente fala assim, não, é imposta como motivo de instrumento de educação. Ela é um instrumento de educação, mas quando eu permito. Porque passar pela dor, se eu estivesse passando, vamos raciocinar ao contrário, por isso que dentro da doutrina espírita, o básico é a crença em Deus, a perfeição dele, a perfeição da lei. Está tudo certo, é perfeito isso. Então, se é perfeito, nenhuma dor que eu esteja passando, ela é indevida. Ela está dentro da lei. Então, como eu não posso sofrer, se eu estivesse sofrendo sem uma motivação, seria injustiça, aí eu raciocino, mas a lei não é justa. Aí a gente vai olhar o Evangelho de Jesus lá. Que Kardec trouxe as partes mais assim, importantes para nos dar base. Então, você coloca assim, as causas atuais e causas anteriores. Estou passando por uma dor. Então, assim, tem uma causa, estou fazendo alguma coisa nessa encarnação que me provoque aquela dor? Aí ela fala assim, não estou fazendo nada para ter merecido aquilo ali. Como a lei não, olha o raciocínio como ele é inverso. Né? Você fala assim, como a lei é justa, e se está acontecendo isso comigo, tem uma causa. Se a causa não está nessa encarnação, está em outra, está no passado. Aí como é que eu não sei? Eu não sei porque eu tenho esquecimento do passado. Mas conheça a ti mesmo, ela vai facilitar a gente no sentido. Se eu me conhecer, eu estiver me estudando, lá dentro eu vou ter algo que está me dizendo que aquilo ali é para mim mesmo. E conscientemente nós vamos absorvendo aquilo ali e nos acalmando e buscando até fatores que permitam que eu passe por aquilo ali. Então, uma coisa é você ter a dor e ela servir como instrumento de educação. E outra coisa é ela estar sendo imposta a você para te educar.
Só ocorre isso quando eu não entendo, não tenho entendimento e dou motivos, ou seja, planto através dos meus atos uma consequência que a lei vai trazer para mim. E que dentro da doutrina espírita a gente fala, estuda a lei de ação e reação. Então, se eu não raciocinar assim, eu estou culpando a lei ou dizendo que a lei é imperfeita, que a lei é injusta, que Deus, aí em outras palavras, que Deus é injusto comigo. Ficou claro ou não te respondi? Não, fica claro o que você está me dizendo. Eu só fico me questionando às vezes, porque eu estou estudando a lei da destruição. Então, às vezes, como as leis são morais, elas estão dentro da gente, os problemas, as doenças, elas nos são apresentadas pela lei da destruição, assim eu estou entendendo. E depende da minha maneira de vibrar essa informação, vamos dizer assim. Eu tenho que ter mais a lei da conservação, não sei se eu estou sabendo me expressar bem, para que ela sirva de contraponto à de destruição. Por exemplo, vem a doença e eu tenho que me curar com a lei da conservação, vibrando coisas boas dentro de mim, tentando receber essa doença como cura do meu espírito, né? E cuidar para que eu me conserve. Então, essa é a minha dúvida, se são coisas antagônicas, entendeu? Não, eu me esqueci de tocar na lei de destruição que você falou. Vamos falar o seguinte, a lei de destruição, ela é para mostrar para nós que tem fenômenos naturais que fazem parte da lei de destruição e que não são castigos de Deus. Por exemplo, os movimentos da Terra, as alterações que a Terra passa fisicamente, ela é explicada pela lei de destruição, os fenômenos naturais, tudo aquilo. Só que é o seguinte, quando entra em coisas morais, em comportamento moral, a gente fala assim, não existe determinismo no comportamento moral. Ponto. Então, tudo que ocorre no planeta é físico, é do planeta. Nós vamos estar expostos àquilo ali, só que eu vou ter que estar no local e hora correta para eu passar por aquilo ali. Vamos dar exemplo. A lei de destruição, ela explica para nós, por exemplo, um tsunami. Explica. Isso é coisa natural. É uma resposta até do planeta, ou pela rearrumação dele. Agora, a consequência moral disso é o quê? As pessoas que estavam lá e desencarnaram por aquilo. Aí pergunta, o que determina quem desencarna ou quem não desencarna naquela situação? Aí você vai ver, é o comportamento moral de cada uma delas, que foi colocada lá naquela situação para passar por aquilo. Aí a gente diz, tinha cabimento na lei. Então, se você tem a lei de conservação ela não evita a lei de destruição. Ela simplesmente é o seguinte, a lei de conservação, ela, pelo entendimento dela, eu descubro e vejo e até reforço aquele sentimento que eu tenho para sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Isso é intuitivo no reino animal e que passa a ser consciente quando eu encarno como espírito. Me individualizo e tenho consciência de mim mesmo, pensamento contínuo, assim posso todo. Vou construindo isso tudo. Outra coisa é você, para evitar cair nas situações em que a lei de destruição impõe, o que eu tenho que fazer? Não é só pensar em me conservar. Eu tenho que ter um comportamento moral tal, no qual imponha que eu não plante mais ações erradas, para não criar uma determinação de resposta da lei de acordo com a lei de ação e reação. Então, a lei de conservação é para conservar. A lei de destruição é explicar que a destruição faz parte da natureza. As transformações, até porque, fisicamente, a gente entende que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Não há perda, o sumir. Espiritualmente, a imortalidade da alma mostra para nós. Que também eu não me perco. Eu vou para ter uma outra oportunidade de outra encarnação. Mas é para isso. Se eu não quero,
ficar exposto aos fatos da lei de destruição, eu tenho que mudar o meu comportamento para que, ao ocorrer essas coisas que sejam naturais, eu não esteja envolvido com elas. Porque, senão, a não ser que fosse assim, uma catástrofe geral, todo mundo passou. Mas não, tem algumas pessoas que passaram e outras não. O que determina isso é o meu compromisso. Tem o caso dos mergulhadores brasileiros, né, no tsunami. Aquele ali estavam lá no fundo, passou aquele negócio todo e eles se safaram. É esse raciocínio, perfeito. Por que eles não e os outros sim? Foi Deus que escolheu? Não, foi em consequência do comportamento deles. Eles não tinham resgate, eles não tinham que espiar aquilo ali. As outras pessoas tinham por condição do passado. E são as explicações que a gente tem na lei de justiça das mortes coletivas, aquela coisa toda. Ficou claro agora? Ficou sim, Pedro. Muito obrigada. Nada, querido. Então vamos. Vamos continuar a... Mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, fale. Eu vou voltar lá para o texto. Então vamos lá. O que é importante para nós fecharmos esse entendimento? Em João 5,14, Jesus claramente colocando a dor física ligando seu comportamento moral. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Isso aqui é claro. Ó. Obteve a estabilidade do corpo. Ó, consertei o teu carro. Mas, motorista, se tu fizer besteira, vai acontecer coisa pior. Isso é uma chamada bem clara. O outro ponto, a gente tira aí do grande enigma. Lá o nosso patrão, Leon Denis, no capítulo 5, diz o seguinte, ó, sobre a necessidade da ideia de Deus. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução se liga de maneira estrita, imperiosa, ao problema do ser humano e de seus destinos, ao problema da vida individual e da vida social. Vê que tudo que a gente colocou até agora, a base nossa de resolver é na crença em Deus. Creio em Deus, no seu amor, é o Deus Pai que Jesus trouxe, a sua lei que é perfeita e justa, a lei de justiça, amor e caridade. Se eu tiver firme nesse pensamento, eu resolvo todos os problemas interiores meus, porque eu vou entender que o que acontece comigo tem uma causa, não é injustiça. Então, isso é uma condição bem clara para nós. E a gente tem que manter isso. O conhecimento, ainda, Leon Denis, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Aqui, a gente vai entender, quando fala isso sobre Deus, é a lei aplicada. E lembrando que os espíritos são os intermediários de Deus para chegar até nós de uma maneira mais materializada, mais sensível. Então, tem tudo isso que a gente experimenta, esse atendimento, experimenta essa proximidade dos amigos espirituais e vai como que extrapolando isso para espíritos maiores, melhores, perfeitos, chega em Jesus. Daí você imagina esse exemplo que é Jesus e você extrapola para Deus como tendo tudo isso que Jesus nos mostrou, a perfeição. Então ele encerra aqui, ó, não há efeito sem causa, disse Allan Kardec. E todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Eis o princípio sobre o qual repousa o espiritismo inteiro. Aqui é muito importante a gente entender isso, porque se eu não entender isso aqui, a minha base para entender o espiritismo não vai estar sólida. É uma base que vai se construir em cima de areia. E a gente tem que construir uma base sólida. Exatamente para quê? Para na hora do sufoco, nós irmos lá nessa base, segurar esse conhecimento para poder nos sustentar. E aí, a gente encerra aí a parte teórica. Vou abrir para as perguntas aí, se houver. E lembrando que o próximo item
é 1.3, ainda continuando na unidade 1, tratando sobre doença, nós vamos falar no 1.3 a reencarnação e a lei de causa e efeito, assim, de uma maneira mais específica. Então, vamos voltar aqui. Agora parou de ver a tela, né? Tá sem a tela, Rafael? Tá, né? Tá sem a tela. Tá. Então, olha só. Dentro desse bloco, dentro desses conceitos que foram colocados, alguma colocação que você queira fazer, alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Paulo, eu tenho uma dúvida. Eu estava até conversando com uma amiga que ela está até no estudo, acho, hoje. A gente estava falando o seguinte, sobre essa questão da lei e a necessidade aí da enfermidade, a necessidade, às vezes, da dor para o nosso desenvolvimento moral. Quando nós trabalhamos com determinados tipos de espíritos que não conhecem a importância da lei, que não têm conhecimento da lei, porque à medida que a gente vai progredindo, a gente vai tomando conhecimento dessa lei moral, a gente vai desenvolvendo isso em nós. E muitos espíritos trabalham sem esse conhecimento, e a gente tem essa noção. E eu estava conversando com ela sobre, por exemplo, às vezes algumas pessoas que trabalham, vamos supor, com apometria, e que às vezes é o próprio médium que faz a cirurgia no plano espiritual, mexendo ali no perispírito do assistido. E aqui eu não estou colocando que sou contra ou a favor a apometria, até porque eu não tenho nada com a apometria. Eu estou querendo colocar o fato. O fato é, existem espíritos que, por desconhecerem a lei, eles poderiam, por exemplo, mexer numa doença que, na verdade, era ali uma trava. E aí ele mexe nisso e gera um problema e gera um problema moral para aquele espírito, porque o Humberto de Campos fala disso em alguns contos. Já vem bomba aí. Vai, completa. Não, e aí... Não vou correr, não. Não, pois é. Mas isso é possível, não é? Porque, na verdade, o espírito que muitas vezes sabe colocar a dor, ele sabe tirar a dor. O problema é se ele está agindo de acordo com a lei ou não. Olha só, eu vou explicar o que aconteceu com a gente sobre isso aí. São o quê? São 11h05? Bom, não tem tempo, mas vou explicar completo o que aconteceu com a gente. Nós teve um ano, eu não vou me lembrar qual, eu poderia até ver aqui, porque tem algumas... Eu tive que estudar até isso, tem alguns livros aqui até de apometria para isso. Mas o que ocorre? Começou essa onda de apometria e aconteceu muitas coisas em casas espíritas assim. Médios saindo das casas espíritas para trabalhar em outros locais com apometria. A Amália vai lembrar até disso. Nós tínhamos feito um estudo, um encontro do Medicina Espiritual. Nós fizemos aqui, eu vou contar como que nós preparamos com a orientação do plano espiritual. Nós acabamos fazendo isso lá no Sul, em umas casas que estavam ocorrendo isso. Porque a origem da apometria foi lá no Sul. Um trabalho feito por um médico, não vou me recordar agora os nomes, mas assim, o médico desenvolveu um trabalho lá. E depois de um tempo, isso surgiu, que uma outra pessoa pegou os estudos que ele fez, com observações, com tudo, começou a popularizar aquilo, e lá estava acontecendo esse movimento das pessoas saírem das casas espíritas e fazerem trabalhos fora da casa espírita de apometria. Então, vamos lá. Deixa isso aí no canto e depois a gente vai retomar. O que nós começamos, porque inclusive apareceu lá no centro muitos médicos com material, olha aqui, não sei o quê. A gente falou, poxa, esse troço aí não vai prestar. Tem que elucidar isso. Aí eu estou te falando, estou te colocando assim, eu não posso nem falar que não tenho opinião nem contra a favor. Eu formei uma opinião através desse encontro que eu sou contra.
E vou explicar por quê. Começamos a pegar e consultamos o plano espiritual. Olha, está tendo uma curiosidade sobre isso, as pessoas estão falando sobre isso. Foi. Vamos fazer um encontro para elucidar isso. E nas entrevistas de estudo, para quem não conhece, as entrevistas que a gente fazia lá com o plano espiritual, e faz ainda mais de vez em quando, com a espiritualidade, na época de Inácio Bittencourt, é o patrono da medicina espiritual, Baltazar também participa, o Dr. Herman. Isso tudo para não ficar com aquela opinião, era estudo mesmo, não a opinião pessoal nossa, estudo. Como é que é isso? E eu lembro que eu acho que foi Baltazar que falou para a gente assim, ó, nós explicamos a situação. E para quem nunca ouviu falar, porque a gente está falando da apometria aí, pode ser que alguém nunca tenha escutado falar. O que eles falam que é apometria? Apometria é médium desdobrado, paciente desdobrado. No plano espiritual, há uma inserção, atuação desse médium no corpo espiritual do paciente, aplicado em desobsessão e aplicado em passes, em tratamento espiritual de paz. E as pessoas começaram a fazer isso. Só que nós, olhando isso, quando lemos o material, vimos, peraí, isso aí, a gente sabe que o plano espiritual faz. E os espíritos estão falando, olha, passa aquela caravana espiritual recolhendo os médicos para ir trabalhar no plano espiritual. Então, qual a diferença disso? E foi os estudos que nós começamos a fazer. Olha só. Primeiro, os espíritos falaram assim, olha, vocês não vão falar do que não é. Porque a gente estava assim, pô, como é que a gente vai fazer não queríamos botar um nome de apometria, de ser contra a apometria. Não, o que é? Olha só. Não falem do que não é. Fala do que é. Então, o nome do encontro era assim, ó, o desdobramento aplicado à cura. Era assim, desdobramento aplicado à cura. Alguma coisa assim. E o que nós colocamos? Que esse trabalho existe desde que as casas espíritas existem. Dos médiuns à noite serem desdobrados, levados para o plano espiritual, e o paciente, que for no centro, que está tomando passe, ele à noite ele é tratado. E esses eventos de tratamento à distância, que os espíritos vão lá, mandam a pessoa deitar, dormir e trabalhar, é isso. Aí nos estudos nós fomos perguntando, bom, e por quê? Qual é o problema? E nós começamos a perceber exatamente isso que você falou. Qual é o problema de você fazer isso? Quando você estuda, aí vamos olhar de lá para cá. André Luiz, as informações de André Luiz do Departamento de Reencarnação. As pessoas vindo com o projeto do seu corpo físico. Para quê? Para trabalhar lá na forma, que é o corpo espiritual, para fazer alguns ajustes, para que quando encarnasse aquele corpo, espelhasse as necessidades físicas que ele teria. Usando a figura que a gente sempre usa para explicar isso, estava mexendo na estrutura do carro, para que eu tivesse, ao reencarnar, um carro, que a gente chama de carro fisiológico, né, que o motorista necessitaria para desenvolver o trabalho dele, ou seja, um carro adequado para a encarnação dele, um corpo adequado para a encarnação dele. Então, se você mexe lá, só que ocorre, quando você encarna, o corpo físico é o quê? Retrato do corpo espiritual. Então, vamos supor, se você programou no corpo espiritual, lá antes de encarnar, um desajuste aqui, ó, aos 50 anos, isso aqui vai desencadear um infarto no sujeito, que vai deixar alguma sequela, assim, assado. Isso lá está programado. E eu lembro que na época o Inácio falava assim para a gente, vocês ficariam abismados com a precisão que esses espíritos têm para mexer nesses preparos. Então você vê, é o raciocínio que tu usou, começou a usar isso. Se eu posso preparar de lá para cá, para ele dar o tilt, eu posso chegar no corpo espiritual dele e tirar aquilo ali. Que seria a trava
para ele em alguns comportamentos, ou seria a possibilidade dele descarregar no corpo físico aquele problema, ou seja, uma expiação. Então, aquilo ali estaria servindo à lei. Então, nós perguntamos, poxa, por que isso surgiu naquela época? Olha, aquelas pessoas, a Inácio falou para a gente assim, seria muito interessante se vocês tivessem acesso à ficha daquelas pessoas. Porque ali, o que acontece? Eles desdobrados, que quando o médium, num centro espírita, está lá dando passe, não tem o reconhecimento. Esquecimento passado, ninguém sabe o quê. E a gente sabe que, na grande maioria dos casos, há uma ligação passada entre aqueles espíritos ali, que estão envolvidos nisso. Mas quando você faz isso de uma maneira consciente, no plano espiritual, se reconhece. Então você pode estar vendo um inimigo teu ali te curando, ou vice-versa. Não entramos em detalhes sobre isso, mas o que ele falou é o seguinte: eram experiências necessárias para aqueles espíritos, naquele momento. E o médico que acompanhou esses trabalhos, que fez esses trabalhos, ele fez toda uma anotação, que originou o livro Apometria, não lembro o nome do livro todo, e ele registrou como ocorreram aquelas coisas todinhas. Isso ficou lá. Depois de algum tempo, que alguém, uma outra pessoa foi lá, exaltou esse trabalho dele, fez isso, aquilo outro, e começou a aplicar. Só que é o seguinte, isso ocorre nas casas espíritas. Mas ocorre como? Com direção espiritual. Aí o questionamento era assim, bom, mas quem faz isso? Ah, não, é o espírito do doutor fulano de tal. A primeira pergunta, esse espírito é cristão? Ele segue a orientação do Cristo? Esse espírito é espírita? Ou seja, ele se baseia, ele está baseado os conceitos dele na doutrina espírita. E tudo isso, reencarnação, lei de ação e reação, que remete o quê? Exatamente o ponto que você colocou, Rafael. Você fala assim, pô, eu posso estar tirando ali uma trava que eu mesmo pedi. Ou eu posso estar impedindo que eu expurgue uma doença que chegou o momento dela acontecer para mim, para eu botar para fora aquele desequilíbrio. Então, nós fizemos uma pergunta. Atualmente, há algum grupo trabalhando, seguindo? Porque ele falou assim, a diferença é que quando você faz isso com esses espíritos que estão conscientes dessa lei, eles não mexem. E a gente tem vários depoimentos disso, fatos disso, nas obras mediúnicas. Quando o cara fala assim, o fulano está dando passe. Aí o espírito fala, não mexe aí. Não mexe aí para quê? Porque aquilo ali faz parte. Aquilo ali eu não posso mexer porque é uma repercussão da lei. Então, se ele fala que não pode mexer, é porque seria possível mexer. O problema é quando você mexe no corpo espiritual e tira ali, antes dele refletir aquele problema do corpo físico, ou alguma coisa assim, e aquilo ali teria que ter um curso normal, você impede um caminho normal das coisas. E aí você está interferindo na lei. Então nós perguntamos para o plano espiritual assim, tem algum grupo trabalhando debaixo da orientação de Jesus? E o Espírito respondeu para a gente, não. Nenhum desses grupos está trabalhando na orientação de Jesus. Mas como o Espírito está mexendo? É o livre-arbítrio. Você imagina um médico que não é espírita, que não tem conhecimento, que não é cristão, que é materialista, desencarna e descobre que os órgãos do corpo espiritual existem ali, muito parecido com os órgãos do corpo físico. E mais, descobre que ele mexendo ali tem repercussão no corpo físico. Ele vai seguir o instinto dele e vai curar. Aí o livre-arbítrio dele, o conhecimento dele, mexeu ali. Aí o que acontece? Fizemos esse encontro, fizemos aqui no Rio. Geralmente, o que acontecia? Aí a Mária vai lembrar. Pediram para nós fazermos esse encontro num centro lá no sul. Eu acho que foi em São Francisco, alguma coisa assim, eu não me lembro qual era a casa. Só que estávamos apresentando. E lá no meio do encontro, e a lógica era essa, não era ser contra nem a favor, era dizer, ó, isso sempre ocorre, sempre ocorreu e vai ocorrer nas casas espíritas, mas com uma direção espiritual consciente, para não interferir na lei.
E, ao passo que você sair da casa espírita para fazer isso, não tem garantia de quem está fazendo aquilo ali e de que se vai seguir a lei de Deus. Então, no meio lá da exposição, um casal lá levantou: podemos dar nosso depoimento? Pois não. Eu falei assim: olha, nós estávamos frequentando essas sessões. Porque ele perguntou assim: vem cá, mas isso aí não é apometria? Porque nós não falávamos a palavra aqui, falava de desdobramento aplicado à cura. Assim, mas isso aí não é apometria? Não. A apometria que é isso aqui. E isso aqui é anterior à apometria. Isso aqui é algo natural que sempre ocorreu. A apometria que é isso aqui, não é isso aqui que é apometria, é o contrário. A primária é isso aqui. Aí ele falou, o casal, ele e depois ela, deram depoimento assim, falou assim: olha, nós estávamos participando dessas reuniões de apometria lá. A diferença é que nós não saímos do centro, nós ficamos aqui. E a explicação que vocês estão dando aí agora, para mim, é o que justifica não fazer aquilo lá. Então, é exatamente esse ponto aí. Então, é possível, pode mexer, e aí se entrar naquela: mas como é que Deus permite? Deus permite para ver até onde a gente vai. Respondeu, Rafael? Respondeu. É a questão do livre-arbítrio. O Humberto de Campos tem um conto que ele mostra isso, ele fala até que a pessoa tinha uma programação para passar por um determinado problema até mais ou menos os seus 60 anos. E aí, o Humberto de Campos, usando ali da capacidade de escrita e da poesia, da liberdade poética dele, ele coloca como se aquela pessoa estivesse dialogando com 3 gênios distintos e 3 espíritos, e um espírito oferecendo a facilidade. Aí ele, no final, rende-se a alguma facilidade e antecipa aí a desencarnação. Você vê, é uma questão muito parecida com aquela que as pessoas falam assim: por que Deus permite que morra tantas crianças? Por que Ele permite que ocorra essa tragédia? Não é que permite. Não é que ele faz. Se permite assim, porque respeitando o livre-arbítrio do homem. Todas as orientações estão aí. E a gente segue ou não. Aí é o início da maturidade espiritual, né? Vamos dizer assim, é a comprovação nossa, através do comportamento, do aprendizado feito ou não. Entendeu? Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Paulo. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui querendo que você comente alguma coisa a respeito da ação dos fatores morais sobre o equilíbrio orgânico. Quer dizer, você já falou sobre isso, mas eu gostaria de saber através de quê, de quais os fatores que uma conduta moral equilibrada pode trazer saúde para o corpo físico. Aquela questão, né? Mente sã, corpo são. Isso a gente ouve falar há um tempão. Mas como é que essa coisa funciona realmente, em termos palpáveis? Quem que está falando? Meu nome é Newton. O Newton. Tá, é que apareceu aqui, mas eu fiquei na dúvida se era... Quando falou, apareceu. Vamos lá, Newton. Nós vamos ver isso com mais detalhes lá na frente, tá? Porque vai sendo colocado aí, é uma construção de raciocínio, é a maneira como está preparado o material. A gente pode falar assim de uma maneira tranquila, sem entrar muito em detalhes, a gente vai entrar em detalhes depois, mas a repercussão é por conta do quê? Porque o comportamento moral, ele se traduz em quê? Eu, espírito, emito e qualifico a minha psicosfera com as minhas ações, que partem do pensamento. Porque se eu faço uma ação e ela não é baseada na sinceridade, de propósito, eu não estou emitindo, eu posso estar fazendo aqui por fora, mas eu não estou emitindo a vibração característica da intenção. Então, como a gente vai estudar mais lá na frente, que o pensamento interfere na qualidade da matéria, na frequência vibratória, que seria assim, quanto mais alta a frequência vibratória, mais sutil e pura é esse fluido. Quanto menor a frequência, mais denso, mais escuro, mais inferior em qualidade é esse fluido. Então, o que ocorre? Nós estamos envoltos no fluido cósmico universal. A psicosfera nossa,
a gente fala no espiritismo, seria a aura que os orientais falam, é o reflexo disso, do que eu sou. Por isso que a gente fala, no plano espiritual, a carteira de identidade é o que eu reflito. Por isso que o contato com o plano espiritual, nos atendimentos a desencarnados e tal, às vezes a gente quer mostrar o que não é, o espírito vai lá e dá uma sulapada na gente e fala, quem você fala isso comigo? Porque ele percebe o que nós somos e as intenções. Então, se eu tenho pensamentos que estão fora da lei, ou seja, vícios, eu vou qualificando essa matéria em torno de mim de uma maneira baixa. Baixa frequência vibratória, fluidos pesados, deletérios, eu vou construindo isso. Isso se reflete no corpo físico através do corpo espiritual. Porque eu estou qualificando o meu corpo espiritual. O meu corpo espiritual, ele é o resultado do que eu sou como espírito. Então, ele tem uma qualidade. Então, quanto melhor for o meu pensamento, melhor vai ser a qualidade do meu perispírito e melhor vai ser o reflexo disso no corpo físico. É como se fosse a genética espiritual. Você tem uma característica genética no corpo físico, né? Que dá uma qualidade ao corpo. Mas você tem a genética espiritual, que é isso. A altura do espírito, o comportamento do espírito vai dar essa qualidade no perispírito. E o funcionamento disso tudo. É fácil entender hoje, muito mais fácil entender hoje do que antigamente, por causa das doenças psicossomáticas que a ciência já mostra. Ou seja, a postura mental, a ciência pode nem ver que é o espírito. Nós sabemos que é o espírito. Mas falam assim, que a postura mental do indivíduo interfere na saúde do corpo físico dele. Então, essa interação é através do espírito, o pensamento dele, que é a causa primária do comportamento, vai qualificando de uma maneira deletéria aqui o corpo físico, isso se reflete, no corpo espiritual, isso reflete no corpo físico. Então, por isso que você fala assim, quando o indivíduo começa a pensar mal do outro, a ficar com ódio, a construir, é como se ele estivesse jogando água suja dentro dessa psicosfera dele. E ele vai complicando. Isso vai estourar onde? Vai estourar num ponto mais frágil que ele tenha na sua organização física. É assim que dá a interação. Assim, tentando dar uma resumida, a gente vai detalhar isso mais lá na frente. Deu para dar uma aliviada aí, Nilton? Correto, qualidade dos fluidos. Depois. Pode? Vai aí, mãezinha. Terminou de falar, nosso amigo? Pode falar, isso, terminou. Terminou? A pergunta dele aí, sabe como é que eu interpreto isso? A força do bem, a força que o bem tem, que a gente não tem ideia. Cada vez que você estende a mão para fazer o bem, e você se liga aos benfeitores espirituais, você mergulha num campo fluídico da força do bem, que você toma banho física e perispiritualmente de fluidos salutares, curadores. Então, isso vai processando em nós. E se é permanente a prática do bem, nosso organismo vai sofrendo uma transformação. Então, às vezes, o câncer não fica lá estacionário com a prática do bem. Então, nós temos até uma companheira na casa que ela estava com câncer, aí o doutor Erma disse para ela que enquanto ela estivesse no bem, aquilo ali estaria parado. Que se ela se afastasse do bem, ele ia progredir. Né? Então, o que nós temos que ter ideia, e isso é medicina espiritual, pura medicina espiritual, né? Dessa força salutar, dessa energia do bem que nós não temos ideia. Era isso. É isso aí. Marcos Danilo. Ô, Marcos, quer perguntar alguma coisa, Marcos? Ô, Paulo. Ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou, você falou aqui há 30 anos atrás, a indicação da espiritualidade lá da casa seria a medicina espiritual mais para o lado da psique, para o lado da cura espírita. Aí depois você colocou também que teria uma diferenciação
entre essa medicina que vocês estão propondo e, no caso, essas operações espirituais que são feitas em centros? Você poderia fazer uma diferenciação maior sobre isso? Eu não escutei o finalzinho, porque ficou um pouco baixo, ficou um pouco deu ruído. Diferenciação entre o quê e o quê? Seria a diferenciação entre essa medicina espiritual que aí nós estamos nos propondo aqui e a parte voltada mais para o físico, que seria as operações espirituais. Qual seria a diferença disso? Olha só, a operação espiritual, ela até faz parte, tá? Só que a gente não deu muita ênfase, porque a diferença básica, vou tentar deixar bem claro, é assim, é não valorizar muito o passe como esse instrumento. Te dá uma ideia. Comportamento na nossa casa. A gente não faz propaganda do passe. O passe cura. A gente sabe que tem vários casos que têm sucesso, mas a gente não fica divulgando isso para fazer assim, não faz o carro-chefe da casa ser o passe. Por quê? Porque a humanidade, pelo tempo que a gente vai carregando aí do conhecimento doutrinário em várias religiões que a gente vem trazendo aí, de Jesus para cá, não vamos nem antes, já vem condicionado a gente a busca do milagre. Tá? Então, a orientação da nossa casa sempre foi assim, divulgação doutrinária. Tanto que eu fui muito influenciado com isso, assim, para mim, você escolhe uma frase ou duas, eu falaria assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por conta do conhecimento. Porque isso dá ao espírito a oportunidade de ele buscar a cura. É o conhecimento da lei. No caso, como Jesus coloca, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou então, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Sempre nesse sentido, o entendimento da lei. Então, quando a casa nossa, lá, o Leão Denis, tem o objetivo principal, divulgação doutrinária. O passe é um instrumento para isso. É você chegar lá e dizer assim, a mesma coisa que eu falar assim, olha, a nossa casa se propõe a ser uma autoescola para o espírito, para o motorista. Também tem um serviço aqui, de lanternagem, de mecânico, que vai cuidar do carro. Mas o objetivo principal é o motorista. Porque não adianta ficar consertando o carro e o motorista não aprender a dirigir. Ele vai bater o carro toda hora, ele vai botar o carro em condição ruim, que seria a doença. Então, a proposta nossa maior não é desdenhar lá o consertar o carro, dar um reparo nele, dar uma lanternagem, mexer na mecânica. Tem isso. Só que a gente não chama muita atenção para isso, porque o pessoal já chega com a tendência assim, quero consertar o carro. E não assim, quero educar o piloto. Não é essa. A visão geral não é essa. O que a gente fala a diferença é que uma casa espírita que dá mais importância ao passe do que o estudo doutrinário, ele não está espelhando a realidade que o Espiritismo propõe, que é transformação moral para que a cura seja uma consequência. Ficou clara a diferença? Não é falar que é certo ou é errado. Até a gente falar assim, tem casas que o objetivo principal dela é oferecer esse trabalho de passe, de cura, essas coisas com esse envoltório. Para quê? Para atender uma série de pessoas que ainda não conseguem enxergar que é através da educação moral que a gente vai obter a saúde. São aqueles espíritos que já estão numa etapa que só está vendo o carro, não está entendendo ainda que o bom comportamento do carro está dependendo do motorista. Está vendo só o carro. Então, a gente costuma sempre falar assim, vai ter sempre um chinelinho furado com um pezinho doente, e vice-versa. Então, tem que atender em todos os entendimentos. Mas é o que a casa se propõe. Então, ela se propõe a realmente seguir aquela linha assim, educando a alma que você vai ter a saúde do corpo. E é por aí. Ficou claro? Ficou claro. Obrigado. Falou. Ô, Paulo, outra pergunta do nosso amigo a respeito da mente sã e corpo santo,
Tem uma palestra muito boa do Luiz Lima, ele faz lá na Flórida, acho que é KSSF. Ele fala justamente dessa energia lá na mitocôndria, na mudança, que aí ele mostra realmente a diferença do físico, do espiritual, na mitocôndria. Quando ele explica melhor na palestra. Não vou falar aqui besteira. Beleza. Aí tu passa depois para o pessoal aí o nome direitinho. Luiz Lima, interessado em ver. Tá, que ele fala também da mitocôndria, quando ela, inclusive o câncer, aquela energia ruim, quando ela transforma a célula, ela vai com defeito aquela célula, que é um pensamento ruim. Nessa transformação de célula, na mitocôndria, que acontece? O físico, né? Muito boa essa palestra dele. Valeu, obrigado. Então é isso aí. Aí depois tu bota o nome dele aí para o pessoal, quem quiser, buscar lá. Okay. Rafael, é contigo. Pessoal, deu a hora aí, o Paulo já deu 11h34, Paulo. Na semana que vem, então, fica qual vai ser o tema? Reencarnação e causa e efeito. Lei de causa e efeito, exatamente. Então tá ótimo. Mais um passozinho aí nesse entendimento. Exatamente dentro desse conceito aí de doença, a gente prossegue estudando na semana que vem sobre reencarnação e causa e efeito. Paulo, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez, muitíssimo. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Eu vou pedir, cadê a Amália? A Amália deve estar aí ainda. A Amália gosta de falar, eu vou pedir a ela para fazer a prece. Enquanto carrega, enquanto trabalha, carrega pedra, como é que é o negócio? Tô aqui acompanhando. Faz a prece, Amália. Faço, com prazer. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, queridos companheiros espirituais, que nunca nos abandonam. Como é bom poder agradecer a todos vocês o amparo e a sustentação para este momento ímpar de nossas vidas, sempre, quando nos reunimos para estudar os teus ensinamentos, para nos fortalecer a alma, o entendimento, para que possamos cada vez mais fortalecer a fé, a certeza de Deus, a segurança de Jó, na ideia de Deus, na presença de Deus em nossas vidas. Que possamos, Senhor, sempre aproveitar essas oportunidades e procurarmos ver o enriquecimento que vai acumulando em nossos tesouros espirituais. Que as bênçãos do teu amor, que as bênçãos da tua paz nos envolvam e nos sustente a todos, e que tenhamos todos um dia muito feliz. E os demais dias que vêm também, nós estarmos sempre prontos na confiança e na certeza de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso Paulo, abençoe todo o grupo que esteve presente. E envolva-nos, Senhor, nas bênçãos infinitas do teu amor. E que possamos agora passar a palavra ao nosso Rafael. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Amália. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. A gente, ainda hoje, temos o estudo do Evangelho às 20 horas com a Aninha e com o Flávio. Tá bom? Não deixe de participar. Às 20 horas, a gente retorna aí para um novo encontro. Vamos vibrando com Jesus. Conosco. Beijos em todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, um abraço para todos. Alô, tchau. Tchau. Valeu, Amália, obrigado. Tchau, querido. Até mais tarde, Flávio. Se Deus quiser. E Tana, mais tarde tem, hein? Cadê? Sair da reunião. Vamos lá. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, Maria Alice, Arthur. Mais tarde a gente tem demais.